Vamos continuar a nossa jornada, né, meus irmãos? No livro de Eclesiastes. Um livro que tem falado muito ao meu coração, não sei se ao dos irmãos também. Cada vez que a gente estuda, a gente aprofunda mais na palavra do Senhor, a gente vai vendo quantas pedras preciosas tem a palavra do Senhor e este livro que nós estamos estudando. Livro de Eclesiastes. Capítulo 3. Nós vamos ler, eu vou ler dos versículos de 12 a 14. Eclesiastes capítulo 3, versículos de 12 a 14. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa um homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Não sei se os irmãos perceberam, mas foram os mesmos versículos que nós terminamos na última reflexão do domingo. E nós vamos falar um pouco mais sobre ele e os desdobramentos que tem esses 3 versículos dentro do livro de Eclesiastes. Nós vamos aprofundar mais nele para entender o que o sábio aqui, ou o pregador, como diz o texto, o livro, né, escreveu, inspirado por Deus, para que possamos ter um entendimento do que Deus quer a respeito de nós, nesses 3 versículos, e o entendimento também que o próprio escritor teve a respeito desses 3 versículos. Nós temos caminhado nesse livro, entendido que a vida debaixo do sol, do céu, não há nada novo. Nós vimos isso no capítulo 1, dos versículos de 4 a 11. Vimos ainda no mesmo capítulo, dos versículos 12 a 18, que o conhecimento também é correr atrás do vento. Vimos que no capítulo 2, versículos de 1 a 11, que não há satisfação plena debaixo dos céus, onde Salomão entregou seus olhos e o seu coração às paixões desse mundo e não o satisfez. Ele foi ao pico de todas as coisas e lá chegando ele disse: não encontrei nada demais debaixo do sol. E nós vimos ainda no capítulo 2, versículos de 12 a 26, que a morte é o destino de todos, tanto de tolos como de sábios. A morte é o destino de todos. Falamos isso no domingo passado, sobre as estações da vida. E as estações, elas ficam dentro de um parâmetro, de quando nós nascemos e morremos. Essas são as estações da vida, onde nós nascemos, crescemos, às vezes casamos, na maioria das vezes, às vezes não, né? Às vezes Deus não tem casamento para nós, né? Para algumas pessoas. E aí temos filhos, ou não também, e aí caminhamos para a velhice e a morte. Isso é certo. E o salmista, ele fala, o salmista não, o pregador, o escritor do livro de Eclesiastes fala sobre isso, que a morte, então, é o destino de todos. E a grande questão de todo o livro, ele fala no versículo 3 do capítulo 1, que o homem ganha com todo o seu trabalho e que tanto se esforça debaixo do sol. Ele percebeu que todo o esforço que é feito debaixo do sol, o que o homem ganha com isso? Qual que é o benefício que ele tem aqui debaixo do sol? Essa é a grande pergunta a ser respondida. E qual então o sentido ou razão da vida? Essa é a pergunta do pregador. E ele vai descobrir e vai falar sobre isso ao longo do livro, que o sentido ou razão da vida, ela só é respondida em Jesus. Em Jesus. É só em Jesus que nós descobrimos, é só em Jesus que nós sabemos qual é o real sentido da vida, por que nós nascemos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é a nossa missão. É só em Jesus que nós temos essa direção, é só em Jesus que nós conseguimos compreender o sentido da vida, porque Jesus é a vida, Jesus é o caminho, é nele que nós
entenderemos e saberemos quais são as respostas para a vida. Jesus tem a resposta. Jesus é o sentido da vida. E aqui o escritor, então, ele faz essa conexão com Deus, sabendo que se ele viver tudo o que ele tem para viver debaixo do sol, é vaidade. É vaidade, é vento, é brisa, é algo que é passageiro, é algo que é vão, que é fútil, que é vazio. Mas quando ele tem um sentimento e entendimento de que a vida vai muito mais além do que o céu, o sol, ele entende então de que nós estamos aqui de passagem. Esse é o discernimento que ele encontra, e essa é a consciência que ele adquire. Nós vemos isso no versículo 11, na parte B, que ele diz assim: também pôs a eternidade no coração do homem. Por que Deus colocou a eternidade no coração do homem? Justamente para ele entender que tudo que ele está vivendo aqui no céu é muito mais. É muito prazeroso nós termos aí uma vida na igreja, um bom trabalho, né? Ter entretenimento, sair para pescar, sair para ter, né? Para curtir algo que nós sabemos que Deus nos deu aqui nessa vida. É muito bom, né? Ter família, filhos. Mas quando Deus fala que Ele assim pôs a eternidade no coração do homem, é para dizer, tem muito mais. O que nós iremos viver na glória é muito mais, infinitamente mais e melhor do que nós estamos vivendo aqui. Por isso que Deus colocou a eternidade no coração do homem, para que ele saiba que aqui é 1% do que nós vamos viver na glória. 1%. O que nós vamos ver na glória é infinitamente maior e melhor do que nós vivemos aqui. Imagina aqueles prazeres que você tem na vida, multiplique por 1 milhão de vezes, é o que nós vamos viver no céu. Vamos viver na glória. Nós estaremos face a face com Jesus. Não teremos o pecado para enfrentar, para correr dele diariamente. Não viveremos num mundo caído, corrupto. Um mundo cada vez mais pior na sua sociedade, na sua cultura, na maldade do coração do homem que aumenta, e que o amor tem se esfriado a cada dia mais. Hoje uma pessoa mata outra pessoa como se mata uma barata, um inseto. O amor tem se esfriado. É isso que a palavra de Deus diz. Mas nós sabemos que na eternidade o amor será pleno. O amor será pleno. É isso que Paulo fala, né? Da esperança, da fé. Mas ele fala do amor, que o amor não vai se acabar. A esperança e a fé é para nós aqui na terra, debaixo do céu. Debaixo do céu, porque nós precisamos ter esperança e fé aqui. E o amor, que é o maior de todos, porque o amor permanecerá na eternidade. A fé e a esperança não precisaremos mais, porque estaremos frente a frente com a esperança que é Jesus. Não precisaremos mais ter o entendimento de viver pela fé, porque nós estaremos diante daquele que nos deu a fé. E viveremos o amor eterno, porque Ele é amor, face a face. Veremos face a face a Jesus, estaremos com Ele. Então, por isso que o pregador, ele tem esse entendimento que também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Quando nós somos salvos em Cristo Jesus, nós temos esse entendimento da eternidade, de que na glória será muito melhor do que nós estamos vivendo aqui. Mas nem se compara. E temos então o pregador tem essa consciência de peregrino. Ele adquire essa consciência de peregrino aqui no versículo 11, na parte B dele. E nós sabemos que a consciência de peregrino, ela está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 13, que diz assim: todos estes viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus fala aqui no capítulo 11, a respeito dos homens de fé. Falam aqui daqueles homens que viveram por fé, creram que Deus iria dar tudo aquilo que Ele prometeu. Fala-se exclusivamente aqui, nesse versículo 13 de Hebreus capítulo 11, de Abraão, Isaque e Jacó, em que receberam a promessa de Deus, que através de Abraão, ele teria uma descendência que seria incontável. Olha lá para o céu, está vendo as estrelas? Conta ela, conta os grãos de areia, assim vai ser a sua descendência. Abraão não viu isso.
um povo firme, um povo, né, de Deus estabelecido. Eles não viram a entrada do povo de Deus em Canaã, mas eles creram, homens de fé, pois eles sabiam e saudaram de longe, reconhecendo que nós estamos de passagem aqui, estamos peregrinando por essa terra, mas nós cremos que Deus irá cumprir a sua promessa. Eles viveram pela fé com essa consciência de peregrino, que a vida é breve, que a vida é curta, e que eles estariam realizando a vontade de Deus naquele tempo, mas saber que Deus iria fazer muito mais através da vida deles, através do legado que eles deixariam. Hebreus capítulo 11, versículo 16, diz assim também: esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. Eles sabiam disso. Eles sabiam que estariam numa pátria melhor. Eles sabiam que eles estariam na pátria celestial. E olha que interessante esse versículo, essa fala do próprio Deus, que diz que Ele, o próprio Deus, não se envergonha de ser chamado Deus deles. É assim que Deus fala conosco. Deus não se envergonha de ser chamado o nosso Deus. Muitas vezes a gente se envergonha de Deus, né? De Jesus, e envergonha o próprio nome dele pelos nossos pecados. Mas Deus não se envergonha. Não se envergonha. Ele passou toda a vergonha naquela cruz por amor a mim e amor a você. Essa foi a vergonha máxima que Deus passou por nós, que Jesus passou naquela cruz, morrendo no meu lugar, morrendo no seu lugar, porque Ele nos ama. E Ele então não se envergonha de ser chamado nosso Deus. Não se envergonha, isso é maravilhoso. Saiba disso. Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. De ser chamado seu Deus. Pois sabemos dessa consciência que nós temos. E se nós temos essa consciência que nós estamos de passagem, somos peregrinos, há uma pátria celestial nos esperando. A Nova Jerusalém, que está sendo preparada pelo próprio Deus, que disse quando Ele foi assunto aos céus: eu vou preparar morada para vocês, vou preparar lugar para vocês na glória, e vou vir buscar vocês. O Senhor prometeu, e Ele há de cumprir. Um dia voltará, em breve voltará para nos buscar a sua noiva, para então vivemos eternamente com Ele. Essa deve ser a consciência do peregrino, saber que nós estamos com os pés nessa terra, que nós sujamos o nosso pé nessa terra, mas nós devemos ter a nossa mente e o nosso coração na eternidade, que a nossa mente e o nosso coração possa estar vivendo e tendo essa consciência de viver acima do sol, acima do céu, sabendo que nós não fomos preparados para este lugar, mas o Senhor nos levará em breve para o lugar que Ele tem preparado para nós. E nós vemos essa consciência do peregrino aqui no capítulo 3, nesses 3 versículos que nós lemos, descobertas, 3 descobertas. O versículo 12, 13 e 14 são descobertas que o pregador, que o escritor de Eclesiastes faz a nós. Ele tem 3 descobertas. E aqui nós vemos no versículo 12, a primeira descoberta. Ele diz: sei que nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Essa tradução, ela é uma tradução que pode ser melhorada. Existe uma outra versão da NVI, que ela se aproxima mais do original, com uma tradução mais perto daquilo que o escritor estava querendo dizer. Nessa tradução NVI, ela diz assim: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. É uma tradução melhor do que essa que nós temos aqui, da Almeida, né? E então, eu vou repetir: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Não há nada melhor do que ser feliz. É a grande questão aí em que nós nos apegamos, em que as pessoas querem. Elas querem ser felizes. Você pergunta você quer ser feliz? Você perguntar para 100 pessoas que passar aqui na porta, eu acredito que 99 vão dizer: claro que eu quero ser feliz, né? Eu quero ser feliz. Quem não quer ser feliz? Mas nós sabemos que a verdadeira felicidade está em Jesus. Bem, diz aquele hino, né? Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ele fala da paz ali, se paz a mais doce, não é?
Sabe quem escreveu esse hino? Foi um homem que perdeu as suas 4 filhas no naufrágio. Você sabia disso? Ele com a esposa viajou com as 4 filhas e houve um naufrágio e só ela sobreviveu. Escreveu uma carta para ele: olha, estou só. E ele entendeu: perdi minhas 4 filhas. E um dia, passando pelo mesmo lugar do naufrágio, ele escreveu esse hino: sou feliz com meu Jesus, sou feliz. O termo em inglês desse hino significa assim: a minha alma está tranquila, está em paz diante do que o Senhor fez comigo. A verdadeira felicidade é em Jesus. Mesmo que eu perca tudo, mesmo que eu perca bens, mesmo que eu perca família, filhos, Jesus é minha âncora. Jesus é tudo que eu tenho, pois sabemos que na eternidade nos encontraremos. Esse era o sentido desse homem, desse servo de Deus que escreveu esse hino. Não foi irônico, não foi um hino sarcástico, mas foi um hino de coração. Mesmo com a dor no peito de perder 4 filhas, de uma vez só, ele escreve esse livro. A pergunta é: será que se nós perdemos alguma coisa da nossa vida, a gente vai virar as costas para Deus? A gente vai virar as costas para Jesus? Jesus tem que ser o centro da nossa vida, porque se Jesus for o centro da nossa vida, nós podemos perder tudo. Vai doer muita coisa, claro. Perder um filho, imagina, eu fico imaginando perder um filho, morre junto, né? Praticamente. Mas se Jesus for a rocha em que os nossos pés estão firmados, nada vai nos abalar, porque a nossa fé está nele, pois sabemos que nós somos peregrinos, estamos de passagem nesse mundo, meu irmão. E tem gente querendo viver com unhas e dentes neste mundo, se agarrando a este mundo. Nós, como cristãos, nós temos que ter o desejo e a alegria de dizer: Maranata, vem Senhor. Você tem vontade que Jesus volte? Tem gente que fala: não, Jesus pode demorar um pouquinho, deixa eu formar, trabalhar, ter uma família, deixa eu casar primeiro, pastor, para depois Jesus voltar. Meu irmão, sabe aqui é infinitamente melhor estar com Cristo. Paulo falou sobre isso. Era o desejo dele também estar com os irmãos, mas ele disse: é muito melhor eu estar com Cristo. Por isso que o viver é Cristo, morrer é lucro. Eu queria muito estar com vocês, vai fazer falta, mas infinitamente melhor estar com Cristo. Esse é o desejo do coração de um cristão, deve ser a eternidade no coração. Estamos de passagem aqui. É isso que nós devemos entender, que ser feliz é em Jesus. Nós percebemos aqui na agenda desse escritor, que possivelmente foi Salomão, e que ele escreve ali no capítulo 2, dos versículos de 1 a 11, que ele fez uma agenda para ele. Olha, agora é o seguinte: eu vou viver segundo a minha vontade, segundo os desejos do meu coração, segundo as realizações que eu quero fazer, profissionais, bens materiais, visibilidade, poder, eu quero isso. Foi isso que ele disse. Eu quero viver para isso. Eu entendo que a felicidade está no prazer de viver a vida. É isso que o mundo pensa, é isso que as pessoas sem Cristo pensam. E é o que nós devemos ter cuidado, porque esse mundo é enganoso. A proposta desse mundo é enganosa. Mas a proposta de Cristo, ela é verdadeira, ela é autêntica. Por isso que ser feliz é em Jesus. Eu não caso para ser feliz, eu não tenho um trabalho para ser feliz. A minha felicidade está em Jesus, independentemente do que eu tenha, do que eu possuo, das coisas que acontecem na minha vida. Eu sou feliz por causa de Cristo. É isso que ele fala, não há nada melhor. Ele descobriu que não há nada melhor para o homem do que ser feliz. E o que? Praticar o bem. Praticar o bem. E a questão de ser feliz, meus irmãos, o sentido de ser feliz aqui no texto é de satisfação, de contentamento. E isso é racional, não é emocional. Eu sou contente independentemente das coisas que eu tenho. Não foi isso que Paulo disse? Tanto na escassez, quanto na prosperidade, na abundância, eu sou feliz. E ele passou pelas duas coisas. Isso é ser satisfeito, isso é ser contente, independentemente da situação, independentemente se você anda num carro zero ou num carrinho aí 2000, ou se você vive numa casinha aí com 2 quartos, sala, cozinha, tem aquele, independente se você vive numa mansão, o seu coração não deve estar nessas coisas. Você deve desfrutar. É isso que nós vamos falar um pouco mais à frente aqui a respeito dessas coisas. Então eu tenho que estar satisfeito, contente
com tudo aquilo que Deus tem me dado. O povo de Israel não foi satisfeito com aquilo que Deus deu, tirando-os do Egito, 400 anos de escravidão, tomando rei no lombo, 400 anos, lá no deserto, maná todo dia, comida fresquinha, não precisava nem trabalhar, né? Só andar, montar tenda, tinha a coluna de fogo e a nuvem que guiava, e ali no deserto, o que a coluna de fogo fazia? Além de direcionar o caminho para Canaã, ainda aquecia o povo, porque no deserto é frio à noite. E durante o dia, sol escaldante, tem a nuvem que protegia e ainda guiava o povo. E tinha maná todo dia fresquinho, não era nem para guardar, que se guardasse apodrecia no outro dia. Codornizes todo dia lá, água, tudo, né, perfeito, alimento fresquinho, não precisava mais do que isso. E o povo insatisfeito. E o povo murmurando: a gente quer voltar para o Egito. Quer voltar lá para as cebolas do Egito, né, para as melancias. A gente quer voltar porque a gente está sofrendo demais. Pessoas que não são satisfeitas, que não são contentes, são pessoas murmuradoras. Pessoas que murmuram o tempo todo. Mas está ruim isso. Mas é uma coisa que a gente tem ensinado Isaac, né, na alimentação. Mas eu não gosto disso. Olha aqui. Isso aqui é o alimento que Deus nos deu hoje. Tem muita gente que nem tem nem um pouquinho disso que você tem no prato. Tem crianças agora que estão passando fome com isso. E agradece a Deus pelo que você tem. Se fosse comer tudo isso, todo dia, agradecer, você tem que agradecer ao Senhor. Falei: é mesmo, papai? É, papai. É isso mesmo. Agradecer. Desenvolver um coração contente, satisfeito na vida dos nossos filhos. Porque nós vivemos uma geração que tudo está ruim, não está bom. Você dá uma coisa aqui, dá um brinquedo ali. Hoje as crianças... Antigamente a gente tinha um brinquedinho, um carrinho lá, né, de madeira, e olha lá, tinha que fazer pipa na mão, era 2, 3 brinquedos e tudo manual. Hoje as crianças têm mais de 300 brinquedos, mais tipo de brinquedo. Ela pega um brinquedo, brinca um pouquinho lá, deixa lá. É assim, é o consumismo. A gente está trabalhando isso nas crianças. E a gente tem que colocar isso no coração dos nossos filhos, o contentamento, a satisfação de ter aquilo que Deus tem dado. E tem dado muito mais do que a gente precisa para ver, mas muito mais. Por isso nós temos a obrigação de ter um coração satisfeito e contente. Se você tem murmurado, se você não tem dado graças ao Senhor pelo que você tem, meu irmão, você está em pecado. Você está em pecado pelo que eu e você temos. Vamos ter um coração satisfeito, contentamento. Isso é ser feliz, isso é ser grato ao Senhor. Eu sei que muitas vezes as provas, as dificuldades da vida deixam a gente amargo. Rubem Alves diz algo interessante a respeito disso. Rubem Alves diz a respeito da pipoca. Tem gente que é pipoca, que vira pipoca e vira peruá. Por quê? Não tem isso? Quando você faz lá, bate lá a pipoca lá, onde você faz a pipoca? No óleo quente, né? No fogo. Então você coloca a pipoca. Se a pipoca é boa, o que acontece? A maioria explode, né? E aí fica alguns peruá. Agora, se a pipoca é ruim, dá mais peruá do que pipoca boa. Aí o Rubem Alves fala: o que você tem sido, pipoca ou peruá? Diante das provas, diante do sofrimento, diante das angústias que você passa na vida. O fogo vem, a prova vem. Mas muitas cristãos têm se tornado peruá. Peruá. Meu irmão, vira pipoca. Bênção. Essa é a opção que nós temos em meio às dificuldades, em meio às provas. Esteja satisfeito, contente. Vamos virar pipoca, gente. Crente feliz é crente pipoca, não é crente peruá. Diante das provas, da dificuldade, Deus está trabalhando, Deus está burilando, Deus está aperfeiçoando, Deus está purificando. É tudo no fogo, meu irmão. A nossa purificação é no fogo. Para eu e você nos parecer com Jesus, é no fogo mesmo, é na prova. É ali que Ele vai purificar. Há vários textos falando da purificação que Deus faz com o seu povo, da prata, do ouro. Eu já falei isso aqui uma vez, mas vou repetir. Sabe como é que... Um dia eu vi uma cena de um ourives, ele fazendo a purificação de uma prata. E foi um vídeo que eu vi, que ele sentou num banquinho, aí o cara entrevistando ele com uma colher, né, debaixo do fogo, olhando para a colher, e ele ficava ali debaixo do fogo, e de uma hora assim ele tirava. Purificou? Purificou. Mas como é que você sabe que purificou? Quando ela dá o ponto de purificação, é quando eu consigo ver a minha face na prata, claramente. Porque até então eu vejo embaçado. Quando ela dá o ponto de purificação, é porque eu estou vendo a minha face na prata. É isso que o Senhor quer que nós passemos.
Nós precisamos nos enxergar. Quando nós somos purificados pelo Senhor, nós vemos quem nós somos. Carentes da graça de Deus. Eu reconheço quem eu sou um pecador. Eu olho para ele. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se aproxima de você mesmo. É como a luz, né? Deus é luz. Quanto mais você se aproxima da luz, mais você vai vendo quem você é. Os seus defeitos, os seus pecados. Por isso que a intimidade nos leva ao Senhor e faz com que nós venhamos a saber quem nós somos. Esse foi o entendimento de Paulo. Quando você percebe nos escritos de Paulo, até a sua morte, você vai vendo, sou um pecador. Aí depois, no meio do caminho, sou bastante pecador. Aí quando está no final da vida dele, ele diz o quê? Eu sou o pior dos pecadores. Por quê? Há uma crescente no relacionamento de Paulo com Cristo, e aí ele vai vendo o quanto que ele é pecador, miserável. Ao mesmo tempo que a fé dele cresce, que ele se aproxima do Senhor, mais ele diminui. João Batista. Ele tinha esse entendimento claro, né, a respeito de quem ele era diante de Deus. É isso que nós precisamos entender. Por isso, para ser feliz, é igual a satisfação. Se você entende que você é uma pessoa feliz, você tem contentamento, você se satisfaz com aquilo que Deus tem te dado. Você vira pipoca em meio ao fogo, em meio às provações da vida. E ele diz, ser feliz e praticar o bem. Há estudos, né, em várias universidades, eu recolhi um estudo da Universidade de Michigan, que aponta que fazer o bem contribui efetivamente para o equilíbrio emocional e o sentimento de felicidade. Você sabia disso? Quando você faz o bem, você tem esse sentimento de felicidade, há um equilíbrio emocional. Nas pesquisas que foram feitas, intensifica, quando você faz o bem a uma pessoa, quando você serve a pessoa, intensifica a produção de serotonina, dopamina, endorfina, oxitocina, que são neurotransmissores responsáveis pelo sentimento de bem-estar. Olha que interessante. Então, quando você faz o bem, você acaba recebendo o bem para o seu próprio corpo, para a sua própria vida. Então, quem pratica o bem tem um bem-estar, e isso é comprovado cientificamente. Agora a gente quer ser servido, a gente quer que venha a nós o nosso reino. Esse é o desejo da maioria de nós. E nós precisamos entender que praticar o bem é uma ponte, é algo que nos leva de mão dada na questão da felicidade. Então, praticar o bem te torna feliz. Servir ao próximo, amar ao próximo, te torna feliz. E ele diz aí, ser feliz e praticar o bem enquanto o quê? Enquanto vive. Enquanto você vive. O que eu e você temos feito da vida que Deus nos deu? Deus nos deu uma vida. E o que eu e você temos feito da vida que Deus nos deu? Nós vamos ter que prestar conta dela. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Abre lá e deixa o texto marcado. Acompanhe comigo. No final do livro, 12, 14. O último versículo do livro. Porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Olha o capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus vai o quê? Te pedir conta. O que o pregador está falando nesses dois versículos? A gente vai prestar conta daquilo que nós estamos fazendo com a vida que Deus nos deu. Meu irmão, a hora que você chegar no céu, no juízo final, vai ter 2 livros lá. Um livro está todas as minhas obras e as suas obras. E elas vão ser lidas lá. Todas as minhas obras
e as suas obras. E o texto fala que são as boas e as ruins, postas lá. E fala o texto que é tudo que está escondido. Então tudo vai vir à luz, lá na glória. Já pensou se a gente fosse julgado pelas nossas obras lá na glória? A hora que passasse lá, você ia virar o rosto, já era. Mas vai ser aberto um outro livro, que é o livro da vida. E se o meu nome e o seu nome estiver lá, essas obras que vão ser reveladas, Jesus pagou o preço. O sangue de Jesus cobriu todas as obras ruins, né, que nós fizemos. E todas as obras boas que nós fizemos, o Senhor vai nos abençoar com galardão. O próprio Paulo fala sobre isso, né, que as nossas obras elas serão provadas pelo fogo. E se a obra for palha, feno, madeira, elas vão se queimar. Mas se for ferro, ouro, prata, elas permanecerão. Esse é o legado. Esse é o galardão que nós teremos no céu, pelas obras boas, pelo legado que nós deixamos. A pergunta é, o que eu e você temos feito com a vida? O que nós temos feito? Como nós temos andado na presença do Senhor, na presença dos homens? Nós precisamos entender isso e saber que, enquanto nós vivemos, nós devemos praticar o bem. Nós devemos ser cristãos que amem ao Senhor, que amem a Deus com todo o entendimento, com toda a força, e que amem ao próximo como a nós mesmos. Nós precisamos viver dia após dia, morrendo para nós e vivendo para Cristo. Nós devemos a cada dia entender que o Senhor é aquele que quer o nosso coração todos os dias, e quer que nós venhamos a viver para Ele, com os pés nessa terra e o coração, a mente na eternidade. Que possamos viver para a glória dEle, e assim seremos felizes aqui nessa terra e muito, muito mais felizes na eternidade. Essa foi a descoberta que ele teve. E ele continua ainda descobrindo no versículo 12, no versículo 13, diz também: e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Ele descobriu isso, que é bom comer, beber, é bom fazer um churrasquinho, uma picanha, não é não? Uma coisa boa, é bom. Ele fala que isso, ele descobriu que isso é bom. E é interessante que no livro todo ele fala isso 6 vezes. Ele usa esse mesmo texto 6 vezes. Só que no capítulo 9, versículos 7 a 10, ele dá uma ênfase maior, ele abrange maior esse versículo. Vamos lá? Capítulo 9, versículos 7 a 10. Ele vai dar uma amplitude maior para o comer e beber, e que nós somos recompensados pelo nosso trabalho, que é um presente de Deus para as nossas vidas. Olha o que diz aí o capítulo 9, versículos 7 a 10. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadigastes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ele dá uma amplitude maior do que é viver dessa forma. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida, deguste a sua comida com prazer. Né? Tem gente que passa, engole a comida, né, de uma vez, né? nem tem o prazer de degustar a comida, nessa vida corrida que a gente tem. Então, coma com prazer aquilo que Deus tem te dado. Né? Beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, que Deus te deu para amar. Assim também um homem que Deus te deu para amar. E muitas vezes nós fazemos do nosso cônjuge algo para nos servir. Muitas vezes nós vivemos a vida egoísta com o nosso cônjuge, querendo que ele nos faça feliz, que ele nos sirva, que ele é uma pedra no sapato da nossa vida, mas saiba que Deus colocou ele na sua vida, e que vocês são uma só carne, para ser bênção na vida do outro, para que vocês venham ser melhores.
para que vocês venham ser cristãos maiores. O casamento é isso, tem essa bênção de Deus para que eu e você não sejamos egoístas, mas venhamos a servir, a amar, a dedicar a nossa vida. E muitas vezes nós colocamos o nosso casamento, nosso cônjuge no lixo, para satisfazer os nossos prazeres, os nossos desejos. Pecamos contra Deus e pecamos com o nosso cônjuge, quando nós queremos viver só para nós, satisfazendo os nossos prazeres e deleites, e nós ferimos o nosso cônjuge com isso. E o texto fala: desfrute a vida com a mulher que você ama, que Deus te deu. Desfrute a vida que Deus te deu, o homem que Deus te deu, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do céu, envelhecer junto, na graça de Deus. Deus pode restaurar casamentos, ou não pode? Pode ser o casamento que for, meu, mais quebrado que for. Deus pode. Eu errei, pastor, errei no meu casamento. Eu fiz coisas que não deveria, faço coisas que não deveria, mas coloco diante do Senhor e peça perdão, e peça: Senhor, me ajude. Me ajude a amar minha esposa. Me ajuda a amar meu marido, a servir meu marido. Independentemente do que aconteceu, perdoe. Meus irmãos, se não houver perdão no casamento, você não caminha 3, 4 anos. Se o perdão não tiver no casamento, não tem como sobreviver. Perdão é a palavra mágica do casamento. Porque nós somos falhos. 2 pecadores que vivem debaixo do mesmo teto, com criações diferentes. É um milagre o casamento. É um milagre que acontece dia após dia, quando nós perdoamos uns aos outros. Onde nós aprendemos a amar, a viver segundo a vontade de Deus. Para que a glória de Deus seja estabelecida na nossa vida, que possamos ser modelos de casamento para um mundo quebrado, para um mundo em que a família ela não serve para nada, em que a família é uma instituição falida. E é isso que o diabo tem feito na nossa cultura e sociedade, tentado destruir a família, tentado destruir casamentos, para que assim não se construa uma sociedade com valores e princípios, com ética e moral, advindos da palavra do Senhor. Que possamos abrir os nossos olhos, que possamos ter corações quebrantados e humildes, humilhados diante da presença do Senhor, para que Ele nos ajude nessa difícil tarefa. Que possamos ter esses corações quebrantados para amar um ao outro, para amar nosso cônjuge. É isso que provavelmente Salomão disse. Ele entendeu isso aqui. O livro de Eclesiastes é o entendimento de que isso foi próximo do fim da vida de Salomão. Alguns estudiosos entendem isso. Então ele passou por tudo isso e teve esse entendimento. Um homem que teve aí 700 mulheres e 300 concubinas. E ele entende o valor, do amor de um homem para uma mulher, de uma mulher para com um homem. E que essa descoberta que ele teve de ter prazer na vida, de comer, de se alegrar, de viver com a sua mulher e com seus filhos e família, é algo maravilhoso que Deus nos deu. Que Deus nos deu para desfrutar debaixo do sol. É bênção de Deus. Bênção de Deus. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo trabalho árduo que você tem. Todo trabalho é árduo. Deus falou isso para Adão, que agora o negócio ia ser complicado, ia ser mais difícil. Do suor do seu rosto vai comer. Então, mas você vai comer bem, diante daquilo que Deus tem te honrado, pelo trabalho. E é isso que nós precisamos entender e viver para a glória de Deus. E nós vemos aqui que o trabalho é um tema recorrente. Ele fala que nós seremos recompensados pelo trabalho, que é um presente de Deus nas nossas vidas. No capítulo 2, versículo 24, ele fala: não há nada melhor para o homem do que encontrar prazer aonde? No seu trabalho. Capítulo 3, versículo 22, ele diz: desfrutar do seu trabalho. Capítulo 5, versículo 18, ele fala: ser feliz em seu trabalho. Ele usa muito a palavra trabalho aqui. Há um tema recorrente no livro. Então, trabalho é bênção, dignifica o homem, dá recursos para que ele possa abençoar a sua família e também ao próximo, à igreja do Senhor, sendo generoso, para que o reino do Senhor se expanda e alcance lugares inalcançáveis. O fruto do trabalho é isso também que possivelmente Salomão aqui, que escreveu, decorre a respeito disso. E nós devemos viver agradecendo ao Senhor
por essas descobertas que nós temos e vivemos. E aí ele vai terminar no versículo 14, voltando lá para o nosso texto, dizendo: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Mais uma vez, esse sei é descobrir, a tradução melhor é descobrir. Então ele descobre no versículo 12, e no versículo 13, quando ele diz e também, ele fala que descobriu também, no versículo 13, a respeito de comer e beber e desfrutar de todo o trabalho. E no versículo 14 ele fala descobrir que tudo que Deus faz vai permanecer para sempre. E isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam, para que saiba que tudo que eu e você tem vem de Deus. Se você tem saúde para trabalhar, é porque Deus te dá. Porque você poderia estar numa cama agora e você não poderia trabalhar. Você poderia ter alguma dificuldade mental, física, e não poder trabalhar. Quem te dá saúde para trabalhar? É o próprio Deus. Por isso, temor a Deus. Deus faz tudo isso para que nós entendamos que tudo que nós temos vem de Deus. Esse é o temor. O que significa temor de Deus? É reverenciar a Deus. Respeito extremo de quem Deus é, do que Deus faz para nós. Gratidão, satisfação. Isso é temor a Deus. Por isso que ele escreve essas coisas. Sabendo que tudo que nós temos, o trabalho, a família, os filhos, a igreja que temos, a cidade que moramos, é bênção de Deus. Isso tem que gerar temor no seu coração em relação a Deus. É isso. Gratidão, contentamento. E ele descobriu isso. Ele descobriu isso. E essa é a conexão que nós temos com Deus, que nós devemos então reconhecer que existe um Deus Criador, reconhecer a necessidade da sua graça, que nós precisamos receber a sua graça, que é favor imerecido. Nós não merecemos, e o Senhor nos deu, tudo isso nós temos. Nós temos bônus e mais bônus de Deus na nossa vida. Reconhecer isso, reconhecer que a sabedoria vem dos seus conselhos para as nossas vidas. Ele descobriu tudo isso. Ele descobriu tudo isso. Ele descobriu, então, e ele conclui, que no versículo 13, que agora que já se ouviu tudo, a conclusão que ele tira é: teme a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, obedeça as ordens de Deus, porque se nós obedecemos a palavra de Deus, vai ser bênção. É que nem quando nós falamos para o nosso filho. Eu sempre falo assim: qual que é uma das maiores alegrias do pai e da mãe, dos pais, é quando o filho obedece, Nossa, poxa, o filho obedeceu aquilo que eu disse. É uma satisfação, uma alegria imensa no coração de um pai. Para Deus é a mesma coisa. Ele quer de nós obediência. E para nós obedecermos, nós precisamos conhecer a sua palavra para obedecer. Você não vai obedecer uma coisa que você não conhece. Por isso a intimidade, por isso a leitura da palavra, oração, congregação. Nós estamos aprendendo a respeito de Deus, para que nós venhamos a obedecer aquilo que Ele quer a respeito de nós. E quando nós obedecemos a Deus, nós somos abençoados por Ele. Abençoados. Bênçãos sem medidas são derramadas sobre nós. Então, diante de tudo que nós ouvimos aqui, nesse momento, que você venha optar pela felicidade em Jesus Cristo. A verdadeira alegria que só podemos ter em Jesus Cristo. E que esse seja o estilo de vida, seja o estilo da sua vida, em buscar a felicidade em Jesus. Pratique o bem a todos aqueles que estão ao seu redor. Todos aqueles que Deus colocou ao seu redor, pratique o bem. Se anule, renuncie, faça o bem para os outros. Deus vai te abençoar. Que isso seja também um estilo de vida na sua vida. Encontre propósito naquilo que Deus te colocou, no seu trabalho. Há um propósito ali que Deus tem para a sua vida, no local de trabalho. É um propósito. A gente sabe que hoje, na sociedade, as pessoas trabalham para ter dinheiro, para se divertir. As pessoas não amam aquilo que elas fazem. Muitas vezes não fazem com excelência, porque elas querem que chegue sexta-feira, porque elas vêm curtir e gastar o dinheiro que elas receberam no sábado e domingo para a sua própria felicidade, a sua alegria que é momentânea e passageira.
Mas o trabalho, ele tem sentido na nossa vida para o cristão, porque nós sabemos que os nossos recursos, eles serão bem colocados e avaliados e gastos de uma maneira que agrade ao Senhor. É isso que nós precisamos entender. O cristão, ele gasta seu dinheiro diferente do ímpio. Ele gasta com temor a Deus, para a glória de Deus. Encontre propósito no que Deus tem dado a você, no seu trabalho, na sua vida. E caminhe com Deus, caminhe com Ele, lado a lado, seguindo as pegadas do Mestre. Viva uma vida de relacionamento profundo com o Senhor. Busque-o, dia após dia. Que possamos, diante desse ensinamento e dessas descobertas que o pregador de Eclesiastes, provavelmente Salomão, disse, que possamos nos atentar e refletir a respeito disso, para que possamos então glorificar o nome do Senhor e ter esse entendimento que nós estamos como peregrinos nessa terra. Estamos de passagem para a eternidade. Você que é filho do Senhor, você que foi salvo em Cristo Jesus, tenha esse entendimento. Que Deus nos abençoe.